Lançamento da campanha Vacina Brasil, repórter Vitor Moraes. Nessa quinta-feira foi o lançamento da campanha Vacina Brasil para conscientizar a população e aumentar a cobertura vacinal e os riscos de doenças imunopreveníveis. Por mais de 2 séculos, as vacinas impactaram e impactam na infecção, morbidade e mortalidade de várias doenças. Com a vacina, reduziu-se, por exemplo, internações e mortes por diarreia por rotavírus, tétano e difteria, onde se tem hoje de 1 a 3 casos reportados por ano no Brasil. Além disso, o tétano neonatal e o materno foram erradicados aqui no nosso país. Porém, cerca de 20% das crianças no Brasil não tomaram nenhuma dose da vacina de tétano, nem de coqueluche e nem de difteria. E, além disso, a taxa vacinal dessas e outras doenças vem caindo em média de 10% a 20% aqui no Brasil. Em relação à vacinação contra a Covid-19, mesmo os estados que tiveram adesão de mais de 80% na primeira dose, hoje não batem nem os 30%, que é o caso do Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Só São Paulo e Piauí estão acima dessa margem. Para a vacina mais atual, a bivalente, no estado de São Paulo, apenas 21% das pessoas acima de 18 anos só tomaram a primeira dose. Isso, claro, ligou um sinal de alerta e o médico infectologista Marco Aurélio Safadi destacou que a imunização em crianças e idosos estão abaixo do esperado. As crianças têm sido alvo de muita desinformação. A Covid-19 é muito menos grave em crianças que em adultos. Isso, em absoluto, significa que seja uma doença negligenciável do ponto de vista de risco de hospitalização, de Covid longa, de síndrome inflamatória, de sequelas e, inclusive, de morte aqui no nosso país. E as nossas coberturas em crianças também estão muito baixas. Em adolescentes, ela foi boa, 100% para as 2 primeiras doses, 60% para a dose de reforço, mas conforme a gente vai diminuindo o grupo etário, as coberturas são menores. E lembrando que hoje o grupo de crianças que mais sofre com a Covid-19 são os bebês no 1º e no 2º ano de vida, que têm as taxas de hospitalização só inferiores às taxas de hospitalização dos muito idosos, ou seja, dos acima de 80 anos. As taxas de hospitalização em bebês por Covid hoje são maiores do que as taxas de hospitalização em adultos, por exemplo, entre 60 e 70 anos. Hoje existe uma dificuldade por parte dos médicos e dos infectologistas de se fazer o diagnóstico mais efetivo e se trata ou não de uma Covid longa. A condição da Covid longa é diagnosticada pelo menos 4 semanas depois que o paciente foi testado e desenvolveu sintomas prolongados da doença. Ou seja, aquelas pessoas que tomaram pelo menos 2 doses da vacina correram um risco muito menor de desenvolver Covid longa do que os que não foram vacinados. Sérgio Zimmermann, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica que a Covid longa ocupou o primeiro lugar dos 11 problemas globais de saúde a serem observados em 2023. Veja que ela ganha de longe de saúde mental, impacto de mudança climática que está muito na moda, doença cardiovascular, infecção respiratória, diabetes e por aí vai. Mostrando que realmente a gente tem que se preocupar em relação a esse tema. Se tem Covid em adulto, jovem e idoso, tem Covid longa também em criança. E aí muito mais difícil a gente fazer e inferir que esse diagnóstico vai ser um diagnóstico de certeza que a criança tem uma Covid longa. A Organização Mundial da Saúde faz referência nesse ano à necessidade de incluir sinais e sintomas na perspectiva de fazer um diagnóstico de Covid longa, principalmente nas crianças. Dados da OMS revelam em torno de 10 a 20% das pessoas infectadas com Covid podem desenvolver a Covid longa.